Temos aqui um conjunto de requerimentos para a melhoria da infraestrutura das escolas públicas do Estado do Recife, todos objetivando a retroalimentação do nosso sistema de monitoramento das escolas, vereador Chico Kiko. A plataforma Raio-X das Escolas, www.raioxdasescolas.com.br, onde qualquer recifense, qualquer pessoa pode verificar as condições atuais da nossa rede municipal, desde o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, resultado na Prova Brasil, no 5º ano, no 9º ano, em matemática, em português, condição de temperatura de cada sala de aula, condição de luminosidade de cada sala de aula, se a escola tem um parquinho, se a escola tem uma quadra, se a escola tem área de recreação, se a escola, ela enfim cumpre com a sua finalidade de receber um aluno, se a escola tem condições de educar adequadamente um aluno. Esse sistema, portanto, está disponível para todos, é fruto de um trabalho intenso de fiscalização da nossa equipe de gabinete, que, em comum acordo com uma agenda previamente estabelecida e devidamente anunciada à Secretaria de Educação do município, procede às fiscalizações e alimentação da plataforma. Eu estou aqui informando a todos, inclusive a metodologia que leva ao produto final, que é o acompanhamento da nossa rede. A nossa rede, ela, lamentavelmente, vereador Maguari, está entre as piores do Brasil. Apesar dos elevados recursos que são colocados à disposição das escolas, quase R$ 900 por mês cada criança, a nossa rede de ensino está estagnada no que se refere à educação. O desempenho dessa escola que eu discuto, a Escola Municipal do TGPO, no IDEB, no 5º ano, alcançou apenas 4,1 de 0 a 10. No Fundamental 2, no 9º ano, 3,9 de 0 a 10. A escola seguinte, a Escola Antônio Farias Filho, ela obteve no IDEB 2017 3,5 de 0 a 10 no Fundamental 1 e 3,2 no 9º ano no Fundamental 2. O mais grave é o seguinte, vereador Almir Fernando. O aprendizado adequado na língua portuguesa no 5º ano é apenas de 26%. Em matemática, apenas 18% no 5º ano. No último ano do ensino fundamental, ou seja, sob a responsabilidade da prefeitura, apenas 18% das crianças, ou seja, de cada 100, apenas 18 têm o conhecimento mínimo adequado em português. E apenas 3% o adequado em matemática. Por que eu estou fazendo essas considerações, presidente Ayrton Luna? Porque, coincidentemente, hoje o PISA foi anunciado, o Program for International Student Assessment da OCDE, que é o programa, vereador Rogério de Luca, que verifica se as crianças aos 15 anos, em mais de 70 países, elas estão aptas para a vida, no que se refere ao conhecimento da sua língua, em matemática e em português. E, mais uma vez, o Brasil é vergonha internacional. O Brasil conserva sua nota em português, apenas subimos uma posição da 59ª para a 58ª, mas nós perdemos as posições em ciências e em matemática. A discrepância do Brasil para os países que obtêm maiores notas, notadamente agora os asiáticos estão dominando, a China, praticamente as regiões da China estão pontuando em primeiro lugar, depois Singapura, depois Coreia, Japão, a Ásia está dominando o ensino
em todas as partes do planeta e numa situação de quem mudou o jogo, porque a Ásia não estava liderando no início, passando à frente dos países europeus, notadamente, inclusive, mais fortes os escandinavos. E isso resulta em muito investimento. Isso resulta, inclusive, numa fórmula já conhecida de investimento maciço na primeira infância. Todos os países que conseguiram alcançar o grau de civilização elevado foi investindo na primeira infância. E aí, lamentavelmente, o Brasil, mais uma vez, permanece numa situação entre as últimas posições. Eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Eu queria parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema e dizer que realmente é uma vergonha. E que a gente entra em 2020 desesperançoso com esse ministro da Educação e com um governo como o governo Bolsonaro que não tem feito absolutamente nada de bom pela educação. Quem está dizendo isso não sou eu, não. É a deputada Tabata Amaral em entrevista ao Estadão. Ela fez um raio-x do MEC e mostrou a baixíssima execução dos projetos e das metas que ele mal traçou no MEC. Ela diz assim, outro exemplo que a gente, entre aspas, usa e que para mim é muito emblemático é o do orçamento para investimento que foi de 4,4%, quando se olha até julho. E mesmo comparando com o governo Temer, que foi uma situação muito parecida de crise, até de mais crise, chegava a 11%. Né? Ela diz também, tem 2 programas de educação de jovens e adultos do governo federal, mas um deles teve execução de 0% e o outro de 1%. Não é o contingenciamento que leva a isso, é porque o ministro usa o ministério para fazer palanque ideológico. E, como bem lembra a deputada Tabata Amaral, que faz parte da Comissão de Educação do Congresso Federal, não há nenhuma perspectiva para 2021, porque o Ministério sequer traçou metas para 2021. Esse ministro se ocupa e diz no Twitter, nas redes sociais, que o maior prazer e a maior parte do tempo dele ele usa para criticar Lula, o PT, as esquerdas, e que o resto é secundário. Esse ministro que disse que nas universidades federais há enormes plantações de maconha. Esse ministro é um maluco, um ignorante, um imbecil, mas ele é o ministro que está lá para criar diversionismo, como está a Damares, como está o antiluminista Ernesto Araújo. Então o Brasil amarga um péssimo lugar no PISA, com esse ministro, ou com o ministro do tipo Vélez Rodrigues, não vai sair do canto, e o governo Bolsonaro não tem nenhum interesse de melhorar a educação. Pelo contrário, o governo Bolsonaro é pior do que os governos de Temer e de Dilma, por incrível que pareça, e de Lula em relação à educação. E muito pior do que o governo Fernando Henrique Cardoso. É um governo que desinveste na educação. Para terminar, é o governo que quer criar a escola de um partido único, é um governo que inventou a ideologia de gênero, e como diz Tabata Amaral, em vez de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, por exemplo, que não cumpriu nenhuma, cria as escolas cívico-militares, que, segundo todos pela educação, é um desserviço à educação. Para terminar, em definitiva, eu vi hoje Mozart Neves Ramos na Rádio Jornal dizendo o seguinte, que ele, quando era reitor da Federal ainda, foi à Alemanha, e viu os jovens indo para as ruas criticar, porque a Alemanha tinha baixado um pouco dos primeiros lugares no PISA. Então, Vossa Excelência está de parabéns, mas com Bolsonaro no poder, o que a gente pode esperar é deseducação, ignorância e apologia à ignorância. Muito obrigado. Senhor presidente, eu acho que a gente poderia até, segundo o expediente também estou inscrito, poderíamos até continuar uma discussão sobre os atuais dirigentes da educação federal, eu tenho tempo dobrado, né, senhor presidente? Exatamente, eu ia lembrar, Vossa Excelência, que você é autor da matéria, tem um tempo dobrado. Muito obrigado. Mas no que se refere especificamente ao meu pronunciamento, o PISA, agora ele é de 2018. Então pega as administrações do Partido dos Trabalhadores e o curto período em que Michel Temer foi
presidente da República. Não está incluído, portanto, o governo Bolsonaro. A dimensão da complexidade ela é maior na medida em que são 5.500 prefeitos espalhados pelo Brasil e a educação pública fundamental é de competência dos prefeitos. E aí é pior, porque se nós estivéssemos apenas aqui querer criticar o ministro da Educação, e se trocássemos o ministro da Educação, resolveríamos o problema, mas não. Porque o sistema, ele é tão fragmentado, vereador Chiquico, que cada prefeitura tem um gestor. Uma política nacional de educação para tirar o Brasil da situação de vergonha, na minha concepção, passaria necessariamente pela federalização do ensino fundamental. Não acredito que os prefeitos, sinceramente, não acredito que os prefeitos tenham condições, tenham recursos, tenham financeiros, técnicos ou de pessoas. E não adianta somente injetar dinheiro. Não há caso em que, não há ano em que o Brasil tenha colocado menos dinheiro em educação nos últimos 20 anos. Todo ano se coloca mais dinheiro do que o ano anterior. Mas os resultados continuam sendo pífios. As crianças continuam sem aprendizado. E aí, no que se refere a este parlamento local, vereadora Gorete, Vossa Excelência não estava aqui quando foi aprovado o Plano Municipal de Educação. Mas o Plano Municipal de Educação dessa cidade é uma irresponsabilidade com a criança e com o nosso futuro. Porque estabelece que uma criança, a prefeitura só tem a responsabilidade e a obrigação de alfabetizá-la no 3º ano do ensino fundamental. Repito, no 3º ano do ensino fundamental. Como é que você, qual é o pai que colocaria seu filho para estudar numa escola e ao matriculá-lo, perguntasse à diretora, quando é que ele deve ser alfabetizado? Olha, até o 3º ano do ensino fundamental nós vamos alfabetizá-lo. Olha, isso é inaceitável, porque todo o conteúdo do 2º ano, do 1º ano, do 1º, do 2º, 3º, exige alfabetização. O que é que a criança vai estar fazendo em sala de aula se ela não for alfabetizada? Como é que se permite isso? Então o problema é muito maior do que simplesmente aqui vir fazer críticas sobre os ministros da educação que se sucederam ao longo do tempo e ministros, inclusive, como que nada de educação sabem, como por exemplo Aloysio Mercadante. Então o problema é muito mais sério, é muito mais grave, porque necessitamos de uma reforma que seja inclusive cultural, de mentalidade. Enquanto estivermos presos a paradigmas do passado, ou estivermos presos a uma discussão ideológica sobre a educação, e não sobre o quanto a criança deve aprender de português, matemática e ciências, estaremos na situação em que nós encontramos. O Porto Digital aqui, vereador Maguari, tem 1.000 vagas abertas. 1.000 vagas abertas, o Porto Digital. Vossa Excelência pode sair do Porto Digital e pode ir em direção à BR-232. Vai encontrar mais de uma centena de jovens nas ruas. Inclusive vendendo água, vendendo pizza, vendendo o que Vossa Excelência quiser comprar. E que, se Vossa Excelência chegasse para um jovem daquele e dissesse: por que você está vendendo água se você poderia se empregar no Porto Digital que tem 1.000 vagas abertas? E por que esse jovem não preenche os requisitos para trabalhar no Porto Digital? Porque a nossa escola negou a oportunidade de futuro para esse jovem. São analfabetos. O que o PISA revela é que 2/3 da população brasileira, 2/3, é formada por analfabetos funcionais. Ninguém é analfabeto porque quis ser. A pessoa se torna um analfabeto porque a escola não prestou, porque o Estado falhou, porque não teve o apoio de uma família. E 2/3 da população brasileira sequer, de acordo com a prova inclusive do PISA, consegue
vereador Rogério de Luca, entender um texto. Entender um texto. Quem vai contratar alguém para trabalhar no Porto Digital se o jovem não consegue ler um texto? Se o conhecimento de matemática é absolutamente rudimentar. São várias faixas que o PISA trabalha, faixa 1 a faixa 6. Mais de 2/3 dos brasileiros que fizeram a prova, mais de 2/3 não conseguiram atingir a faixa 2. Ou seja, a nossa escola é imprestável. A nossa escola, os nossos professores, em sua grande maioria, não estão preparados para o exercício do magistério, de acordo com revelado no Programa Internacional de Verificação de Aprendizado. Isso é outra tragédia. Enquanto isso, nós discutimos tudo. Enquanto isso, os temas periféricos, a mediocridade, ela ocupa os noticiários. O que é essencial é esquecido. E esse país vai ficando para trás. Não é por outro motivo que a gente perde competitividade. Não é por esse motivo que a nossa produtividade é baixa. Não é por outro motivo que a nossa economia não consegue atingir os padrões de crescimento dos nossos concorrentes, nem na América Latina, nem no hemisfério sul, nem no hemisfério ocidental. Nós não conseguimos concorrer com ninguém mais. Estamos ficando para trás. E o lamentável de tudo isso é que o que é essencial não se discute e as gerações são perdidas, porque o investimento feito numa criança na primeira infância, ele é um investimento 100% garantido. Qualquer um pode comprovar isso. Quem conhecer uma criança na sua infância, ensine qualquer coisa à criança e ela vai aprender. A criança é capaz de aprender tudo, é uma janela de oportunidades. Mas perdemos essa geração, mais essa geração, para um sistema que é violador dos direitos fundamentais dessas crianças e que aniquila as nossas chances de sucesso. Nós teremos no futuro uma dificuldade muito grande, porque essas crianças que estão sendo detectadas com o conhecimento deficiente hoje, em matemática, em português, elas serão os adultos que, no amanhã, mesmo abertas as vagas, não conseguirão preenchê-las. E o pior é que o subemprego está desaparecendo. Não vai ter mais subemprego. E o que é que vai ser feito com essas pessoas? Trazendo aqui para a nossa realidade, é preciso que o prefeito da cidade do Recife, ele acorde, antes de terminar o seu segundo mandato. Não basta ficar fazendo propaganda todos os dias, no rádio, na televisão, gastando uma fortuna em outdoor, sem cuidar das nossas escolas de forma adequada, sem investir no nosso futuro de forma adequada. São 7 anos que eu estou nesta tribuna reclamando a mesma coisa e anunciando a péssima notícia. Isso até cansa. É cansativo repetir. Vir aqui e alertar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem olha percebe claramente que o óbvio não é visto. E isso é cruel com essas crianças e que levará, vereador Jairo Brito, a uma situação de apartheid maior no futuro, entre aqueles que terão condições de trabalho e aqueles que não terão, porque não tiveram uma escola suficientemente preparada, adequada para ensinar um jovem a pensar, a ler, a fazer uma conta. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu subo para dar continuidade ao pronunciamento anterior, inclusive porque, na ocasião, fui aparteado pelo vereador Jaime Asfora acerca do atual governo e o seu programa, ou falta de programa, para
a educação e eu fiquei de subir para continuar na linha alternativa. Afinal de contas, estávamos aqui discutindo o que se refere ao indicador obtido, os indicadores obtidos através do teste do PISA. Em números, em 2015, a última verificação anterior, o Brasil figurava na 63ª posição em ciências. Caímos agora para a 67ª. Em matemática, estávamos na 66ª posição. Caímos para a 71ª. E em línguas, caímos, aliás, foi o único índice que melhoramos, saímos da 59ª posição para a 58ª. Foi a única mudança de posição que nós tivemos, mas mesmo aí, a nossa nota obtida, a nossa pontuação obtida é de estagnação. Não há, portanto, boa notícia. Isso aqui é de se lamentar. A diferença do Brasil, porque existe o primeiro grupo. O primeiro grupo de países, os países asiáticos agora, a China e as suas regiões e Singapura, basicamente estão liderando nos 3 indicadores e com uma dianteira bastante significativa até, já mais de 20 pontos em relação aos países europeus mais bem colocados da OCDE, como por exemplo a Finlândia, a Irlanda, a Suécia. E, inclusive, aqui o vereador Ricardo Cruz, uma constatação interessante nessa verificação é que Portugal tem feito, presidente, um trabalho notável na educação fundamental, na educação de base. Portugal, que não se destacava, hoje já está tirando notas no PISA idênticas dos países escandinavos. Quem vai a Portugal, e eu recentemente estive em Lisboa, dá para constatar a mudança de padrão. E isso significa que, em breve, nós teremos na nossa nação irmã, ou na nação mãe, a Portugal, boas notícias no que se refere ao aprendizado, porque nós não aprendemos a fazer a tarefa de casa. Os obstáculos são absolutamente gigantescos, mas é preciso que a gente tenha, nesse sentido, uma capacidade de articulação para que este problema seja enfrentado de frente. E aqui eu retomo a linha de raciocínio iniciada no pronunciamento anterior, a favor de uma maior preponderância do governo federal no que se refere à educação. É preciso lembrarmos, no entanto, que a Constituição Federal de 88, ela fez uma divisão que fracassou, lamentavelmente fracassou. Ao confiar o ensino fundamental ao município, o ensino médio aos estados e o ensino superior à União, nessa repartição federativa, esperava-se que cada um se concentrasse e fizesse bem a sua parte. Lamentavelmente, não foi o que aconteceu. Nada vai bem. Para se ter uma ideia, no ensino médio, o governo de Pernambuco, inclusive, que festeja, está sempre nas primeiras posições, e é fato, melhorou bastante no IDEB, o ensino público estadual, numa escala de 0 a 10, mas não consegue sair do 4. Como é que a melhor escola de Pernambuco, do Brasil, ela tira 4, numa escala de 0 a 10?
porque há um problema sério. Quando você recebe o aluno que não foi preparado adequadamente no ensino médio, ele não vai render o adequado. Eu sou professor de ensino superior há mais de 20 anos. E eu sei, quando o aluno chega com uma bagagem, como é fácil investir no seu futuro, no seu desempenho. Mas também já lecionei em diversas instituições e muitas vezes o estudante chegava para fazer uma prova e ele não conseguia bom desempenho porque simplesmente ele não entendia o que ele lia. Mas já havia chegado no ensino superior e muitas vezes seguia passando com todas as dificuldades, concluía o curso, mas não conseguia a aprovação na prova da OAB. Ou seja, era um diploma que valia muito pouco, na medida em que a pessoa não está habilitada a fazer uma prova para o exercício da advocacia e não consegue ser aprovado. Eu recordo, senhor presidente, que a pergunta mais difícil que eu elaborei recentemente, aparentemente ela é fácil. Eu perguntava, vereador Jairo Brito, ao aluno, escolha qualquer assunto abordado em sala de aula, elabore e responda uma pergunta sobre qualquer assunto abordado em sala de aula. Os alunos tinham dificuldade na elaboração da pergunta. Ou seja, elaborar a pergunta era muito mais difícil, porque havia necessidade de capacidade de abstração. E quando se perde a primeira infância, a capacidade de abstração ela fica prejudicada. E aí, não adianta esses programas que nós estamos já vendo, programas tardios, para tentar tirar o prejuízo, não se consegue o desempenho adequado. Porque é a primeira infância onde todos os esforços, devem estar concentrados. Então temos um problema sério, é que a divisão de competências estabelecidos na Constituição fez com que a responsabilidade caísse no prefeito. No entanto, não é proibido que o governo federal ele entre, que ele invista. Não é proibido. Ele vai precisar, na minha concepção, entrar. E é preciso que haja também mecanismos alternativos para que, inclusive, escolas que não sejam capazes de aprender, haja algum tipo, não sejam capazes de ensinar, haja algum tipo de sanção. Como é que é possível as escolas funcionarem, os alunos não aprenderem e tudo fica como está? Quem se responsabiliza por uma criança que não foi devidamente alfabetizada? Quem será responsabilizado por isso? Então, o fato é que nós estamos passando mais uma vez por uma verificação de aprendizado por um órgão que não tem nenhuma conotação política. É uma agência internacional da OCDE. Mas mesmo assim, é importante dizer que o próprio governo brasileiro, através da Prova Brasil, que verifica o aprendizado das crianças em português e em matemática, ele já havia detectado essa falência. O debate sobre a educação, e eu acompanho ele de perto, é um debate desconectado da realidade. É um debate onde prepondera, e aí ficou patente aqui nesta tarde, discussões de natureza partidária. Inclusive, recordo bastante, vereador Jairo Brito, que quando o governo federal criou o Fundef, na época do ministro Paulo Renato, que foi um programa inteligente para que houvesse a universalização das crianças nas escolas, o fundo, o Partido dos Trabalhadores votou contra, por uma posição de ser contra. Mas que depois,
quando assumiu o governo, o presidente Lula, ele aprovou o Fundeb, mudou o Fundef, teve uma maior abrangência, passando a ser Fundeb, e vai vencer agora. Próximo ano não teremos mais o Fundeb. Isso é um problema. E essas discussões que eu levanto aqui é para dizer que precisamos de um amplo acordo suprapartidário. Se não houver um amplo acordo suprapartidário, nós continuaremos com a economia travada, produtividade em queda, competitividade abalada, indicadores do IDH colados para baixo, enfim, teremos enorme dificuldade de competir internacionalmente. Mas eu escuto com atenção o vereador, o professor, estimado colega do Serviço Público Federal, do Magistério, na medida em que somos da mesma carreira, o vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, o assunto que Vossa Excelência traz é muito importante. Primeiro, a gente precisa entender que o processo ensino-aprendizagem, ele é um binômio que a gente tem que trabalhar muito e a longo tempo. A gente sabe que, como Vossa Excelência colocou, o governo federal é responsável pelo ensino superior. Nesse ponto, Vossa Excelência não colocou, mas a gente, do Partido dos Trabalhadores, na época do nosso governo, houve uma ascensão muito grande nesse ponto. O ensino médio é do governo do Estado. Inclusive, o nosso governo aqui, Paulo Câmara, já vem dando resultados de crescimento na educação. É preciso, sim, investir mais no ensino infantil. Vossa Excelência sabe que o PSDB foi governo durante 8 anos também no governo federal. Não investiu, foi muito ruim também em investimento de educação básica. Tanto é que um dos grandes programas do candidato PSDB, Geraldo Alckmin, era investir na educação infantil. Durante a eleição, a campanha da eleição presidencial passada. Então, é preciso investimento. Não é uma questão partidária, e sim de investimento, tanto no corpo discente, como no corpo docente. Os professores precisam de capacitação. E são professores que estão no dia a dia das aulas, trabalhando, lutando, para que o rendimento escolar dos alunos cresçam. E Vossa Excelência sabe disso. Portanto, é um assunto que precisa ter continuidade de discussão e trabalharmos em cima disso. Eu vou concluir, presidente, até pedindo desculpa pelo o tempo que eu passei da parte, para que nós possamos cada vez mais tentar conscientizar o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, para investir na educação, tanto no corpo docente, como no corpo discente, inclusive na questão não só de capacitação, custeio, mas como também nos salários dos professores e para poder dar condição para que os docentes também tenham tranquilidade para melhorar o ensino e os alunos também com tranquilidade para ter mais condição do aprendizado. Muito obrigado. Senhor presidente, para concluir, a situação é muito mais grave mesmo, porque não são apenas recursos, vereador Jairo Brito. Todas as vezes se coloca mais dinheiro na educação. Todas as vezes, todos os anos, mais recursos foram destinados em todos os governos.
em todos eles, inclusive aqui, na cidade do Recife, inclusive aqui. No entanto, o aprendizado continua constante, ou seja, o não aprendizado continua constante. Esse é que é o drama. Pedir dinheiro, mais dinheiro, sem que haja uma reformulação no sistema, é fazer absolutamente nada. Então, é preciso que haja uma discussão muito mais ampla. E na minha concepção, esse é o ponto, eu não acredito que os prefeitos, os 5.500 prefeitos, eles têm condições de tirar o país da atual situação. É preciso que haja uma articulação, é preciso que haja uma liderança no sentido de que haja a federalização. Eu defendo a federalização, não é de agora. Eu defendo a federalização quando o governo era do Fernando Henrique, o governo era de Lula, o governo era de qualquer um. Porque eu tenho certeza que com este padrão que nós temos, para concluir, senhor presidente, de prefeitos, em grande quantidade, prefeitos que não têm a menor condição, do ponto de vista do conhecimento até, são semi-analfabetos. E, inclusive, com demandas locais, onde muitas vezes a população prefere um show de um grande artista na sua cidade, com os recursos públicos, a o investimento no que é essencial, ou seja, numa escola de qualidade para seu filho aprender. Este é o grande drama. Muito obrigado, senhor presidente.